que o Trump quer tarifando todos esses países? Só pensa, pô, por que os Estados Unidos está caçando briga com o mundo inteiro? Isso gera-se grandes perigos e também grandes oportunidades. Como é que ele quer fazer isso? Usando cripto. Vai ter uma luta desses países todos, a união de todos contra os Estados Unidos. Pode dar ruim? Pode. Fala, muchachos. Hoje falaremos sobre os Estados Unidos. Eu passei boas horas estudando o contexto geral dessas tarifas do Trump. O que ele quer com isso? O que o secretário de Estado está falando? O que os maiores players que têm mais influência política nos Estados Unidos estão falando? Qual que é a tese por trás dessas tarifas, tá? E baseado nessa tese, que é uma tese que, cara, você tem que ir lá atrás na criação do sistema financeiro mundial atual para você entender, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre isso tudo e também sobre as possíveis implicações de tudo isso, né? Tanto no médio e longo prazo, quanto também no curto prazo, beleza? Isso gera-se grandes perigos e também grandes oportunidades, beleza? Então vamos lá, tô aqui na Avenida Corrientes de Buenos Aires e vou virar aqui em alguma rua porque, cara, o som imagino que deve estar deve ter muito noise de carro e tal, mas olha que bonito. Fica uma avenida muito bonita e é aqui que eu troco o SDT por peso argentino. Depois eu até abro minha mala pra vocês verem. Cara, o peso argentino ele já valeu o mesmo tanto de $1 e agora com $1 você compra 1.280 pesos. E aí, galera, eu tô com a mala cheia de dinheiro, cara. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas é isso que eu faço. Eu não tenho nem conta bancária aqui, não pago imposto. Tudo com cash. Mas beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Quando a gente olha para essas tarifas, né, o pessoal pensa, pô, por que os Estados Unidos está caçando briga com o mundo inteiro? Sendo que os Estados Unidos hoje é a maior economia do mundo e os Estados Unidos se beneficia, né, desse modelo atual. E aí, vamos lá, vou sair daqui que tá ventando pra caramba. Mas, galera, vamos lá. Acho que vou ter que entrar em algum restaurante pra tirar esse barulho de vento. Mas que ventinho gostoso, cara, tava um calor da porra. Mas beleza, vamos lá. Como é que funciona o modelo financeiro atual? E que os Estados Unidos têm tanto se preocupado, né? Tem tanto incomodado os Estados Unidos. Como é que ele funciona? Os Estados Unidos têm a moeda global, a moeda onde os países compram e vendem e mantêm suas reservas. Não só o país, mas como os bancos, o mundo inteiro, né? E por eles terem essa moeda tão forte, né, o que acontece? Acaba que durante muito tempo você teve uma perda de competitividade para se produzir nos Estados Unidos, porque os salários dos Estados Unidos ficaram altos, tudo pago em dólar, né? E o setor financeiro dos Estados Unidos também ficou muito forte, tecnológico, muito dinheiro sobrando. E isso acabou que gerou um déficit comercial gigantesco. Por quê? Ficou muito mais barato você produzir em outros lugares. Então as empresas americanas começaram a ir para a China, para o Vietnã, para o México, para o Canadá. E os Estados Unidos ficou com esse déficit gigantesco. E além disso, pessoal, para não taxar muito sua população... Olá. Não, só le saludar a câmera. Ah, olá. Como o pessoal argentino é muito gente boa. Mas como a gente teve esse déficit por muito tempo, né? E também como o governo, para não taxar muito sua população, ele não aumentou muito as tarifas e não diminuiu os gastos, os Estados Unidos ficou com um rombo gigantesco governamental, ao ponto que hoje já tem 36 trilhões de dólares de dívida. E, cara, o déficit comercial americano é o maior da história. 1,4 trilhões de dólares que eles compram mais do que eles vendem. Então, eles compram mais do que eles vendem, o governo gasta muito mais do que ele arrecada. E isso aí, pessoal, de onde sai esse dinheiro dos Estados Unidos? Dívida. Então, tudo que tem bancado esse sistema todo americano é dívida.
dívida governamental crescendo. Isso é legal até um ponto, né? Eu acabei inclusive de ler o livro do Ray Dalio pela terceira vez, que ele fala sobre ciclos econômicos, como navegar nesses diferentes ciclos econômicos, né? Ele fala muito sobre isso, né? Que quando você tem a moeda de reserva de valor, você ganha dinheiro, você fica um país rico, só que no longo prazo você vai ficando menos competitivo, vai perdendo suas indústrias e a dívida do seu país vai aumentando, até você não conseguir mais pagar essa dívida, você quebra, tá? E quando você não consegue mais pagar, sendo que você pode imprimir, chega um ponto onde está chegando hoje nos Estados Unidos, que por exemplo, esse ano, os Estados Unidos precisam renegociar 7 trilhões de dólares de dívida. E se as taxas de juros não caírem, eles vão ter que renegociar a quase 5% ao ano, ou seja, só de juros, 350 bilhões de dólares por ano, só essa fatia. E além disso, eles precisam de captar 7 trilhões. Você captar 7 trilhões, se não tem mais pessoas comprando, se a dívida já ficou grande demais para o mercado consumir, o governo é obrigado, cara, a imprimir mais dinheiro, desvalorizar o dinheiro. Chega um ponto, cara, que não dá mais, que você coloca a economia em geral do país em risco. Então, pessoal, esse sistema que começou lá em 1900, por que o sistema começou com o dólar? Vamos lá, vamos lembrar os grandes marcos aí. Em 1944, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez o acordo de Bretton Woods com os aliados, que era basicamente o seguinte: os aliados utilizariam o dólar como moeda principal, todas as moedas globais teriam que ter um par com o dólar, e eles estariam ali meio que na bolha americana, se beneficiariam disso, venderiam para os Estados Unidos e estariam debaixo da guarda-chuva de proteção militar dos Estados Unidos. Funcionou. Na época o dólar estava lastreado em ouro, ou seja, os Estados Unidos só conseguia produzir dólar quando ele comprava mais ouro. Nessa época ele tinha superávit comercial, era outro nível. Em 1971, o presidente Nixon dos Estados Unidos, ele tirou esse padrão ouro. A partir daí o dólar virou só dívida. Caramba, que barulho da porra. Em 1971, eu vou até ir para outro lugar, o dólar virou só dívida, né? Você deixou de ter o lastro de ouro. Aí os Estados Unidos podiam começar a imprimir o tanto de dinheiro que quisesse, tá? E esse sistema, com o tempo, acabou com a indústria americana. Hoje, a indústria americana é pedaços do que ela já foi no passado. E o que o Trump falou, vou até colocar, né, um pedacinho aqui. O que o Trump falou foi que... eu não sei se vou colocar. Talvez eu coloque. Editor, vamos ver se a gente coloca ou não. Mas o que o Trump falou foi basicamente o seguinte: a gente imaginava... Na verdade, quem falou foi o vice-presidente, o J.D. Vance. Vou até colocar um vídeo trachinho do J.D. Vance falando aqui. E basicamente, ele tá falando que eles esperavam que nesse acordo aí, os produtos de maior valor agregado, produção de celulares, chips e tudo que tem mais tecnologia, era esperado que ficasse nos países ricos, Europa, Estados Unidos, Japão, e nos países mais pobres ficasse só a parte de produção mesmo, a parte mais burra, aproveitando o quê? Da mão de obra barata. Mas o que aconteceu na realidade é que depois de um tempo, os países mais pobres, que tá falando da China, começaram também a produzir carro, tecnologia e competir com os Estados Unidos. Então, se eles têm toda a produção e agora também eles estão competindo na criação, no design, isso gera um problema. E ele também falou que os Estados Unidos está viciado em trabalho barato, mão de obra barata. Tanto que tirou as indústrias dos Estados Unidos, mão de obra cara, levou para a China, mão de obra barata. E aí, para resolver o problema, vamos trazer imigrante, aí gera outros problemas internos, de conflitos internos. Então ele está falando, nós precisamos trazer as indústrias para dentro dos Estados Unidos para mudar esse sistema. E precisamos de parar de ser viciados em dinheiro... viciados em mão de obra barata, precisamos de tecnologia. Então, vamos lembrar disso, vamos colocar isso na cabeça. O objetivo do Trump é trazer as indústrias para dentro. Trazer as indústrias para dentro e trazer elas
sem precisar de mão de obra barata, ou seja, tecnologia, robôs, inovação. Porque o que ele fala é, se você só se baseia em mão de obra barata, você não tem inovação. Beleza? Então ele tá falando, vamos investir em robô, vamos investir em inovação de produção. Beleza. O que o Trump quer tarifando todos esses países? Quando você pega, editor, coloca aí, ó. Quando você pega as tarifas colocadas pelo Trump, né, aqui o que o Trump tá falando é, eles cobram isso de tarifa nossa e nós vamos cobrar a metade. Quando você pega esse percentual de tarifa, ela não tá certa. O Brasil cobra muita tarifa. Por que o Brasil ganhou 10% só de tarifa americana, de recíproca? Porque o Brasil, os Estados Unidos tem um superávit comercial com o Brasil. Então, essa taxa que ele está chamando de taxa, que os economistas não souberam explicar quando surgiram ali, nada mais é do que o déficit comercial desses países, dos Estados Unidos com esses países. Então, por exemplo, quando você pega Vietnã, que está 94%, não é que o Vietnã cobra 90 e tantos por cento, é que o Vietnã vende muito mais para os Estados Unidos do que compra. E os Estados Unidos quer rebalancear isso. Ele quer voltar a produzir, não está ventando muito, tomara que o áudio não esteja comprometido. Mas ele está querendo voltar. Hi. É muito legal fazer conteúdo aqui na Argentina. Ele quer voltar a produzir e balancear a balança comercial, assim como acabar com o déficit público dos Estados Unidos. Então, por isso que você tem o DOGE, comandado pelo Elon Musk. E esse DOGE, né, que é Department of Government Efficiency, Departamento de Eficiência Governamental, o objetivo desse DOGE é diminuir gasto público. E essas tarifas ajudam a aumentar a receita pública. Então, os Estados Unidos ele quer fugir desse sistema de imprimir dinheiro, imprimir dívida e comprar tudo da China, comprar tudo do Vietnã, comprar tudo do México, do Canadá e trazer as indústrias para dentro e balancear isso aí, porque isso aí no longo prazo ia destruir os Estados Unidos. Eu sempre falei isso ia destruir os Estados Unidos, tá? Vai dar certo? Ninguém sabe se vai dar certo, porque os países agora vão vir, imagina a Alemanha, a economia inteira da Alemanha se baseia em vender para os Estados Unidos, carro e tudo mais, vender muito mais do que comprar. Agora imagina a Alemanha vendendo muito menos para os Estados Unidos e sendo obrigada a comprar mais. Você tem que mudar totalmente a dinâmica global. E isso é perigoso, eles estão com medo. Então vai ter uma luta desses países todos, a união de todos contra os Estados Unidos. Pode dar ruim? Pode. Se der bom, os Estados Unidos vai conseguir se manter como potência mais tempo. Aí, pessoal, nós entramos na outra etapa. Tá. E aí, Felipe? O que isso aí vai gerar de resultado, de mudança no mercado de ações e no mercado cripto? Vamos lá. Vamos lá. Com os Estados Unidos deixando de ser só um financista, um país de reserva de valor, um país que compra muito mais do que vende, utiliza esse poder de compra como barganha, para um país que também produz e também vende muito, você gera o perigo do dólar perder força como reserva de valor, que hoje os Estados Unidos se beneficia muito com isso. E olha que interessante, o Trump quer manter o dólar como moeda de reserva e moeda de transação internacional. Então ele quer mudar de país comprador para país vendedor, produtor e comprador, e quer manter o dólar como principal moeda. E como é que ele quer fazer isso? Usando o cripto. Ele quer usar o blockchain, que hoje, pessoal, mais de 90% da liquidez do blockchain é feita por USDT, por USDC, por stablecoins. Então quando você vende Bitcoin até dentro da Binance da vida, você troca Bitcoin por USDT. É sempre stablecoin, Bitcoin, stablecoin, Ethereum. E vários players, por exemplo, a minha empresa 4P Finance, 80% do nosso faturamento não é vendendo Ethereum, Bitcoin da carteira das pessoas, é vendendo USDT para a empresa, para pagar fornecedor fora do Brasil. Então, empresas já usam meio que utilizando uma área cinza, o USDT para transacionar, porque é muito mais rápido e muito mais barato do que o SWIFT, que é o sistema atual. Então ele quer, inclusive ele assinou esse ano já um decreto
para os bancos americanos poderem criar suas próprias stablecoins. Então ele quer os bancos americanos criando suas stablecoins. Todas as stablecoins criadas vai ter que ter dívida americana ou cash por trás, lastreado em dólar. E ele quer o Bitcoin e as criptos dominando aí, cada vez mais fortes no mercado. Isso é excelente pra gente, isso vai mudar o jogo absolutamente. Pessoal, ano passado a gente teve algumas subidas do mercado só porque as condições de investimento estavam melhores. Tudo estava subindo, ações, tudo, inclusive cripto. Mas agora a gente tem uma mudança estrutural, que é a nova matriz. Olha que bonito. A nova matriz econômica do Trump depende das criptos para manter demanda por dólar, demanda por dívida americana. Você lembra que eu falei que chega um ponto que não consegue mais vender dívida? Se todas essas stablecoins estão dominando o mundo cripto cada vez mais enraizado e todo mundo utilizando stablecoins, por trás das stablecoins você tem a dívida pública americana, você tem cliente para dívida pública americana. E além disso, indexado em dólar. Tá? Esse é o grande plano do Trump. Tá? Se vai dar certo, ninguém sabe. Inclusive, pessoal, o próprio novo secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, ele tem falado constantemente isso, da necessidade americana de mudar o sistema financeiro que foi criado lá em 1944 em Bretton Woods, depois mudado com a retirada do ouro do lastro pelo presidente Nixon, e agora ele quer acabar com isso e criar um modelo onde os Estados Unidos produz. E para não perder a dominância da moeda, utilizar stablecoins. Então, pessoal, isso aí é maravilhoso, tá, pra gente. Quando o mercado voltar a ficar pró-risco, quando o mercado absorver essa incerteza, a taxa de juros começar a cair e investidores tiverem um pouco mais de tolerância ao risco, quando a incerteza diminuir e a taxa de juros cair, nós vamos ter o maior boom jamais visto por esses motivos que eu falei aqui. Entendeu? Esses são os motivos, beleza? E agora vamos discutir mais uma coisa. Tá, Felipe, beleza, você tá falando de taxa de juros cair, isso aí faz o mercado querer mais risco e faz as criptos crescerem. Mas quando você tem tarifa, você tem inflação. Quando você tem inflação, você tem taxa de juros mais alta. E aí que tá, olha que interessante. Quando você tem inflação causada simplesmente por oferta, supply, ou seja, a produção estando mais cara, e você tem uma economia que começa a cair, a economia americana vai começar a cair agora. Então, quando você tem uma economia caindo e inflação que não é causada pela demanda, o Banco Central, ele não tende a aumentar a taxa de juros, porque o problema não é no excesso de demanda, o problema é a oferta mais cara, e ele tende a priorizar a manutenção dos empregos. Ou seja, ele tende a baixar a taxa de juros e jogar dinheiro na economia. Entendeu? Por quê? Porque fica mais importante para ele acabar com o problema econômico do que segurar a inflação, porque é uma inflação de curto médio prazo, causada por quê? Pelo supply, ou seja, a oferta de produtos de fora que estão ficando mais caros, e não é um problema de demanda. Por quê? Geralmente os bancos centrais aumentam a taxa de juros para frear a economia. Às vezes, quando o governo joga muito dinheiro na economia, as pessoas compram mais, você tem um choque de demanda. Mais pessoas comprando de tudo, o preço sobe. Mas nesse caso, o preço está subindo não porque tem demanda demais, então você não precisa esperar a demanda. Você precisa o quê? Esperar os supply chains aí, os produtores migrarem, os fluxos produtivos migrarem. Por exemplo, a China agora, taxa que era 0, agora vai ser 54%, 34% mais os 20% que ele já tinha colocado. Então, em vez de comprar esse produto na China, os fornecedores ou vão produzir nos Estados Unidos ou vão migrar para países que tem 10%, por exemplo.
entendeu? Ou vão migrar para produtos similares produzidos nos Estados Unidos. Então, no médio prazo, essa inflação, ela tende a cair de todo jeito. Então, o Banco Central, ele tende a focar no emprego, que também sofre, entendeu? E quando isso acontecer, pessoal, onde essas stablecoins vão ser comercializadas? Qual é o maior blockchain de comercialização de Bitcoin, de stablecoins hoje? Ethereum, depois é Tron e depois Solana. Então, Ethereum, Tron e Solana. E vamos lembrar, o Trump fez a reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos. Empresas também estão colocando Bitcoin na reserva. E sabendo disso, o Bitcoin, logicamente, está ficando cada vez mais visto como uma reserva de valor. Tanto que, olha que interessante, o Bitcoin caiu esse ano menos do que a Nasdaq, que é a bolsa americana, cara. Ou seja, o Bitcoin já está sendo visto como um ativo de menos risco do que as empresas tech americanas. Isso é um negócio louco. Isso é um negócio que unprecedente. O Bitcoin está caindo ali tá mudando de patamar de como ele é visto como um ativo financeiro para um ativo, em vez de ser um ativo puramente de alto risco, um ativo de menos risco do que as empresas tecnológicas americanas. E logo eu imagino que ele vai ser visto como menos risco até do que o ouro, porque o ouro demora muito mais caro de armazenar, o Bitcoin se armazena com custo zero, muito mais caro de transferir. Vai pegar 10 bilhões de dólares de ouro e pegar de um lugar para o outro e faz isso com Bitcoin. Bitcoin se faz em segundos. O ouro, uma pessoa normal igual a gente não consegue ter 1 milhão em ouro em casa, é perigoso, cara. Agora Bitcoin você consegue. O ouro, quando dá alguma merda no mundo, governos confiscam o ouro. O Bitcoin ninguém confisca. Então é outro nível. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se mantenham firmes. Essas oportunidades são... Quando as incertezas acontecem, por exemplo, a última incerteza que aconteceu foi em 2020, quando deu o vírus. Quando deu esse vírus, o mercado caiu pra caramba e foi a melhor hora de comprar. Quem comprou naquela época mudou de vida. Eu tava comprado naquela época, isso mudou minha vida, tá? Dói essas quedas, mas são as maiores oportunidades que nós podemos ver em um ciclo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se inscrevam, mandem perguntas, que no próximo vídeo eu vou estar lendo essas perguntas que você faz aqui. Me siga nas outras redes, dê o like aí, assina o sininho de notificações e vamos com tudo juntos. Esse ano e ano que vem serão nossos.